Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui na nossa quinta Diagnósticos na Prática. Hoje eu vou falar sobre quando eu uso a escala SRS2, que é a escala de responsividade social. A gente lançou o curso umas semanas aí atrás e aí essa pergunta surgiu dentro do curso e também das pessoas interessadas aí no curso, né? Então ela é uma escala diagnóstica, quando que eu posso usar? Eu não sou psicóloga, eu posso usar, eu posso fazer esse curso, e aí eu achei que seria um bom tema para a live, apesar de eu já ter falado sobre ela na jornada que a gente fez da imersão, né? Não, foi na jornada que a gente fez recentemente, nem todo mundo participou, né? Então eu vou falar sobre a escala de responsividade social, a SRS2. Ele é um instrumento que é baseado no DSM-5, que aos meus olhos é uma das suas principais qualidades. Só antes de falar as qualidades do SRS2, poucos instrumentos, nós temos muito poucos instrumentos para rastreio e para diagnóstico nem se fale, né? O diagnóstico é observável, é clínico, tem uma questão aí com as escalas, com os instrumentos padrão ouro para uso aqui no Brasil, porque os instrumentos que os psicólogos usam, por exemplo, precisam passar aí pelo sistema que regulamenta os testes psicológicos, enfim, e as principais escalas, as escalas padrão ouro, eles não passaram por esse crivo do pessoal que organiza, né, os testes. Então, isso é uma coisa que se discute muito. Então, usa-se só em pesquisa, mas o fato do CRP, o CRP não, né, do SATEPSI, né, SATEPSI, não ter ainda incluído lá como um instrumento ok para nossa população, para a gente utilizar, a gente pode usar ou não, além do curso ser caro, investimento caro, certificação internacional, tem que pagar para utilizar, enfim. E a gente fica com muitos poucos recursos para diagnósticos. Recursos no sentido de estruturados, né? O diagnóstico do transtorno do espectro autista é clínico, é observável. E aí, quando a gente lançou o curso da escala de responsabilidade social do SRS2, muita gente perguntando se essa escala é uma escala diagnóstica. Não existe até o momento nenhum papelzinho que você vai pegar, como esse aqui é da SRS2, que você vai pegar, que você vai fazer com esse pai, com essa mãe, com essa criança e ok, o diagnóstico está aqui. O diagnóstico é complexo, ele é clínico, diagnósticos mais bem feitos são feitos por equipes multidisciplinares. Então, a psicóloga amparada pela fono, a fono amparada pela psicóloga, junto com o médico neurologista, psiquiatra, que não precisa estar no mesmo local, mas essas pessoas precisam estar minimamente em contato. Então, a psicóloga fechando junto com a fono em equipe, depois tendo um médico com quem ela possa conversar, né, quem já está acostumado a trabalhar. Não temos nenhuma escala hoje validada para nossa população, para nossa língua, que você vai lá preencher sim e não, que vai dar o diagnóstico. A gente precisa estar em contato com essas crianças através da observação do comportamento. Isso não tem nada a ver com ciência comportamental, isso tem a ver com diagnóstico nosológico. O que significa diagnóstico nosológico? É a observação clínica dos sinais e sintomas, assim como, por exemplo, outras questões que não relacionadas a um transtorno do neurodesenvolvimento. Sei lá, vamos pensar, eu não sei se está correto, mas sei lá, alguma questão, sei lá, conjuntivite. A gente não faz exatamente um exame para saber se é conjuntivite ou não, mas é o exame clínico que o médico vai fazer em você, que ele vai suspeitar ou vai dar ali o diagnóstico e a conduta, né? Então tem algumas coisas que tem exames, tem outras coisas que é através da observação
dos sinais e sintomas. E o transtorno do espectro autista, idem, né? Então, quando que a gente usa a escala SRS-2? A gente pode utilizar ela num processo de avaliação? Pode, né? Mas o objetivo dela não é diagnóstico. Você pode usar ela num processo de avaliação multi. Então, vamos entender assim, a criança chegou até você e você não está pensando ainda em nada relacionado ao transtorno do espectro autista, por exemplo. Ela é uma ótima escala, porque é baseada no DSM-5, que é a publicação oficial que os profissionais da área da saúde devem seguir, é onde está registrado lá como é que a gente tem que fazer, o que a gente tem que observar, o que exclui, o que inclui, enfim, tem todos os parâmetros lá. E ele é baseado no DSM-5. Tem algumas escalas que, se você colocar lá no Google, escalas no autismo, avaliação do autismo, vai aparecer um monte, vai aparecer escala desatualizada, vai aparecer escala que é baseada no DSM-4, porque quando foram validadas, o DSM-4 que estava em voga. Então, essa escala, um dos principais pontos fortes dela é o fato dela ser baseada no DSM-5, ou seja, estar super atualizada. O segundo ponto forte é o fato dela abarcar crianças pequenas, né, a partir de 2 anos e meio, adolescentes e adultos. Então, tem formulário para criança, para adolescentes e tem formulário para crianças pequenas, tem formulários para parte escolar, né, e para adultos. Então abrange toda essa faixa etária. E para adultos ainda tem o de autorrelato e de heterorrelato, que também é incrível. Existem poucos instrumentos para avaliação de sinais de risco de TEA para adultos, para adolescentes também, né? A gente tem o curso também de adolescentes e adultos, que também a gente ensina qual é esse manejo diferente, como fazer, como criar provas, situações para fazer essa avaliação, né? A gente recomenda esse curso para quem já fez o de criança, que é o de 100 horas, ou para quem já faz diagnóstico, né? Para fazer o diagnóstico de adolescentes e adultos, a avaliação, a HD, é importante que você saiba fazer de crianças. O transtorno do espectro autista é o transtorno do neurodesenvolvimento infantil. E lá com o adolescente e com o adulto, você vai ter que checar parâmetros de quando ele tinha até 3 aninhos, né? Então, é importantíssimo saber sobre esse diagnóstico na infância, para você conseguir fazer com adolescentes e adultos. Então, lá no curso, a gente fala a pobreza de instrumentos que temos para adolescentes e adultos, de literatura, de instrumentos. Então, esse instrumento também veio para isso, pode abarcar aí todas essas idades. O que mais de ponto forte? A possibilidade de preenchimento através de um link que você envia para a pessoa e a pessoa pode preencher, chega os dados para você com a correção toda informatizada, né? Esses são os principais pontos fortes. DSM-5 abrange todas as áreas, a faixa etária, e pode ser enviado através de um link. Pontos adicionais que eu considero um ponto forte, mas que eu tenho algumas ressalvas, com relação a ele não ser um instrumento fechado aos psicólogos. Ele é um instrumento que pode ser utilizado por psicopedagogos, que são pedagogos com especialização em psicopedagogia, né, que não tem a sua formação de base em fonoaudiologia ou psicologia. Pode ser utilizado por profissionais da área da educação, enfim, né? Mas lá no próprio manual ele recomenda que essa pessoa que vai utilizar esse instrumento tenha minimamente uma experiência clínica com diagnóstico de transtorno do espectro autista. Tanto é que a gente achou super importante que a primeira aula do nosso curso fosse sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Obviamente uma aula curtinha, condensada, né?
para que depois a gente pudesse falar do instrumento. Não dá pra gente aplicar esse instrumento se a pessoa não conhecer nada sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Esses são os principais pontos fortes. Pontos negativos, que eu não sei nem se dá pra gente considerar negativos, porque realmente eu gosto bastante desse instrumento, mas vamos dizer assim que são pontos que, em comparação com outras escalas, a pessoa às vezes pode escolher outra escala que não é tão legal por conta disso. Primeiro, ele é pago, né? Então você precisa comprar ele da editora, ele é comercializado, tem direitos autorais, você precisa comprar os formulários. Apesar de ter o preenchimento online, a correção dele é só informatizada. Então, você pode copiar o formulário que não vai te adiantar nada. Você precisa corrigir somente na plataforma deles. Isso tudo eu explico lá no curso, né? Mas não tem como você corrigir no manual, tá? Não tem possibilidade, mesmo que você entenda bastante. Que tem pessoas que aplicam bastante testes, assim, já pega o manual, não precisa nem fazer curso, nada, mas já pega o manual e vai aprendendo. A correção dele é somente informatizada. A aplicação é que tem os seus detalhes, as suas minúcias. Por quê? Porque tem uma outra coisa que pode ser considerado um ponto não tão legal, mas que, ao meu ver, é mais uma coisa que eu gosto desse instrumento, que ele foi pensado para dar conta de um possível viés parental. Então, ele tem que ser preenchido sempre junto com o profissional, e mesmo à distância, há recomendações de que isso seja feito com uma câmera auxiliar, né? Então a pessoa vai preenchendo o link e tá numa chamada de vídeo para que você acompanhe as respostas, porque você pode utilizar esse instrumento depois que você já fez uma entrevista inicial com a sua família, já levantou alguns dados, depois que você até já viu essa criança algumas vezes, né? Normalmente esse instrumento é utilizado não na avaliação especificamente, mas antes, quando você está suspeitando, porque é uma escala que mede sinal de risco. E aí você às vezes já viu a criança, já conversou com esses pais, então você consegue perceber algumas respostas enviesadas, né? Então, por exemplo, vamos supor, deixa eu pegar uma aqui, esse aqui é o formulário de idade escolar, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver uma pergunta. Fica perturbada em uma situação com muitas coisas acontecendo, uma coisa simples, né? E aí o pai diz não, a mãe responde não, super tranquilo, mas você já viu essa criança na recepção, quando tava com muita gente perto, TV ligada, gente saindo, gente chegando e a criança ficou ali agitada ou teve uma crise, enfim. Então, aquela situação pode permitir que você faça perguntas adicionais, para que essa resposta possa ser melhor qualificada pelos pais, né? Então tem aqui as opções de não é verdade, algumas vezes é verdade, muitas vezes é verdade, quase sempre é verdade. Deixa eu pensar outra aqui. Por exemplo, tem expressão facial excessivamente séria? E aí os pais falam, não, ele é super simpático, mas você já viu a criança é super séria, ela sorri pouco, ela tem alterações ali claras no uso das expressões faciais, e isso é visível, né? Às vezes o pai até fala isso de um outro jeito, mas a hora que ele vai responder a pergunta, às vezes tem a falta do entendimento, tem a dificuldade mesmo em marcar ali esse gradativo em não é verdade, algumas vezes, muitas vezes. Então, a gente pode auxiliar, deve, segundo o manual, estar próximo ao respondente para auxiliar nesse problema que acontece com muitas escalas. Os pais não entenderem a pergunta, da escala ser dada somente para os pais preencherem, e aí, enfim, fica com viés, né? Isso sinais de risco, né? Pensando numa avaliação que a criança já está em avaliação, os sinais de risco já foram levantados, às vezes os pais preenchem isso aqui com muito mais clareza, porque eles já foram até procurar uma avaliação especializada em TEA, em diagnóstico diferencial, então eles conseguem responder essas perguntas
com menos viés, né? Com um olhar mais claro. Essa é uma característica, né, de ter que acompanhar, que muitas vezes faz com que os profissionais possam não gostar ou optem por uma outra mais fácil, também dependendo do tipo de serviço, né? Então a questão do fato dela ter um custo, não é um custo muito alto, pensando em outros testes, né? Sei lá, o SOM-R, por exemplo, que é um teste que a gente utiliza para crianças até 7 anos para medir QI, custa R$3.500, né? O teste. Essa escala que eu uso bastante, custa 350. Claro que depois você vai ter que, já vem com acho que 40 correções, se eu não me engano, ou um pouco mais, e depois você tem que comprar mais correções, né? Mas eu achei super pertinente aí o valor, nada absurdo. Então, tem uma escala livre na internet, tem essa que eu tenho que comprar, então às vezes as pessoas buscam a escala livre, mas ela tá baseada no DSM-4, né? Outra coisa que às vezes pode não ser tão prático, mas que eu também considero como ponto forte dessa escala, é o fato da gente precisar de 2 respondentes. Então a gente precisa que essa resposta seja dada por 2 pessoas que convivem com a criança um determinado número de tempo. Isso eu explico lá no curso. Se tem muitas perguntas sem responder, porque a pessoa não consegue responder, enfim, tem um critério também que você tem que colocar ali, tem uma conduta a se fazer, e se essas respostas ausentes, né, ausência de resposta for muito grande, a gente também precisa invalidar essa resposta. Então, tudo isso é meio que o manejo clínico do uso da escala, que também pode ser considerado um ponto em comparação com as outras fáceis, né? Baixa lá na internet, aplica, imprime, não precisa comprar, dá pro pai e pronto. Tem alguns lugares que é até informatizada, enfim. E aí, às vezes, muitos profissionais acabam optando por essas escalas. E é isso, basicamente. Um outro fator é o fato desses 2, né? Aí vai gastar 2 formulários, vai gastar 2 correções, mas é muito importante poder corrigir os 2, né? Uma visão escolar, uma visão dos pais. E aí a gente pega muita coisa nessa diferença de score de pontuação aí. E é muito importante para os técnicos que estão avaliando esse olhar diferenciado. E é essa a escala SRS2. Então, quando eu uso ela na avaliação multidisciplinar, eu uso, as meninas usam aqui no instituto quando a gente suspeita de sinais de risco e a criança ainda não está na avaliação multidisciplinar, e dentro dessa faixa etária, né? Então a faixa etária é muito grande e é possível a gente utilizar ela é rápida, são 65 itens, pergunta e resposta rápida, então não toma tempo e dá uns gráficos muito legais. Eu não tenho nenhum aqui porque sempre sai com o nominho do paciente, fica difícil de mostrar, mas no curso eu mostro todos os gráficos de todos os critérios mais relacionados ao transtorno do espectro autista. Ela vai dando gráficos específicos e a gente pode utilizar isso parcialmente para responder algumas dúvidas. A gente pode usar o score total e, enfim, tem score para uso em pesquisas, score para uso na clínica, e a gente pode utilizar isso de formas variadas aí, pensando, raciocinando clinicamente, né? O que você busca com a aplicação dessa escala. E tem os gráficos bonitinhos, já sai o PDF na sua correção, você pode usar isso, prints, né, no seu relatório. Ela é bem interessante. Como ela é uma escala de avaliação de sinais de risco, ao final, esses sinais de risco, para cada faixa etária, a gente tem as condutas. E uma coisa que os autores deixam bastante claro, que lá na conduta ela não vai ser taxativa, né? Já que é uma escala
de sinal de risco. E tem algumas questões que podem estar relacionadas a um transtorno de linguagem, outras questões podem estar relacionadas ao TDAH, dependendo da idade. E ele vai dando esses parâmetros nas correções, nos scores, né? Então, se isso, pensar aquilo, então ele vai te ajudando a raciocinar esse caso para poder seguir com essa avaliação. E ele chama atenção para a importância do conhecimento do diagnóstico de transtorno do espectro autista para aplicação dessa escala, tá? Eu tô de olho aqui para ver se surge alguma dúvida específica da escala, mas eu acredito que não. É um instrumento super simples. O curso, ele dá noções básicas da utilização, de alguns manejos na clínica. Tem que ser certificado, né? Ele tá nos nossos links aqui na página, assim como o de adolescentes e adultos também. O curso de diagnóstico de transtorno do espectro autista a gente vai deixar aberto durante um período, tá? Então acho que hoje à noite mesmo a gente abre para ficar aberto durante um período, tá? Mesmo sem... Normalmente a gente faz os depois das jornadas, depois das imersões, e muita gente acabou não fazendo matrícula, e a gente sempre recebe pedidos, né? E a gente abria de tempos em tempos, mas agora a gente vai deixar aberto, vai ficar aberto, tá? Então quem quiser se matricular no curso de 100 horas de diagnóstico tá aberto, de adolescentes e adultos, o SRS 2, tá? Só fiquem atentas, porque quem faz o de criança ganha o de adulto e ganha o SRS 2. Né? Fica tudo incluso lá no de criança. Aí se você quiser fazer uma coisa separada, eu já fiz o de criança, agora eu quero fazer só os SRS2, que não tinha na época que você fez o curso, ou de adolescentes e adultos, enfim, tá? Então é um instrumento super prático, para você utilizar aí no dia a dia, em crianças que que os pais já cheguem com essa dúvida, né, para diagnóstico diferencial, ou que você suspeite aí de algumas questões e você vai avaliar como está a responsividade social dessa criança. Você pode usar esse instrumento, tá bom? Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Aqui na caixinha de perguntas não há perguntas. E aí, se vocês não tiverem dúvidas, eu vou finalizando a live por aqui. Lembrando, uma live meio aula, né? Mas lembrando que essa live fica disponível durante 7 dias e depois vai lá para nossa comunidade, onde ficam todas as aulas que eu dei aqui de terça e de quinta. Já temos lá mais de 80 e poucos vídeos, aulas, todas as aulas que eu dei sempre sobre diagnóstico, transtorno do espectro autista, estão lá na comunidade. Como acessar a comunidade também tem o link aqui no nosso Instagram. Clicando no link do Instagram, você vai para os cursos, vai para a loja, vai para a comunidade, tá? E aí vocês conseguem verificar lá como é que faz a assinatura, porque é R$15 por mês e você tem acesso a todas as aulas, mais de 80 aulas. Aí tem os cursos, que aí tem o certificado, que aí já é diferente, né? Porque além do certificado tem a orientação, né? Então são 12 meses no curso de crianças que você pode receber orientação, tirando dúvidas lá diretamente comigo, tá? No caso da comunidade, não. Você vai assistir as aulas que eu já dei aqui e vai ter acesso, né? Toda semana tem no mínimo uma live, às vezes a maioria das vezes tem 2, mas no mínimo uma, e aí toda a aula realizada aqui, daqui a pouquinho fica fechada aqui e aí fica aberta só lá na comunidade. Acho que já tem 85 por aí, ou mais aulas, tá? E era isso, gente. Já que não temos dúvidas, eu vou finalizar a live por aqui. Quem tiver esse instrumento, use, que é muito legal. Quem não tem ainda, vale a pena investir. E dá uma olhadinha aí no nosso curso para poder usar esse instrumento da melhor forma possível. Se não consegue usar ainda assertivamente, é um curso bem baratinho, acho que tá R$49 o curso, e você tem 6 meses de acesso, enfim. E aí eu ensino lá como utilizar esse instrumento. Tá bom, gente? Então, utilizem instrumentos sempre validados para nossa população, validados para nossa língua, de preferência baseados no DSM-5. Quando a gente não tem nada,
a gente vai utilizando aquilo que a gente tem, mas se a gente tem hoje um instrumento com toda essa qualidade, eu não consigo usar outro baseado numa publicação antiga, né? Até com termos que a gente não utiliza mais. Então, deixa eu ver. Ah, não é pergunta, é minha irmã falando que me ama. Puxa saco. Tá bom, minha irmã é fono aqui, acabou de sair daqui e entrou aqui só para fazer uma perguntinha. Enfim, ou ela ou são meus sobrinhos que estão escrevendo aqui, né? Tô meio desconfiada. Então tá bom, gente. Boa noite. Ou é a Bia ou o Bernardo. Não sei quem é. A Renata Alexandre. A Larissa também tá aqui. Também é psicóloga aqui no Instituto. A Rê é fono. E a Larissa é psicóloga aqui no Instituto. Então tá bom, gente. Já que vocês não têm pergunta... A Larissa fez o curso, né, Lari? A Lari já fez esse curso aqui. Porque aí a gente sempre vai liberando aqui para os profissionais aqui do Instituto, para todo mundo estar qualificada para atender as crianças. Tá bom, gente? Boa noite. Até terça-feira.